Você sabe qual é o seu defeito dominante? Descobrir o defeito, a chamada paixão dominante, é algo fundamental para todos nós que desejamos crescer na busca de santidade, no crescimento espiritual. Afinal, nós sabemos que com o pecado original, todos nós temos uma inclinação ao pecado, uma inclinação ao mal. É aquilo que a teologia acabou chamando de fomes peccati. Então, essa inclinação que nós temos ao pecado, mesmo apesar do batismo, ainda resta em nós. E ela assume de pessoa para pessoa uma via, um canal, um meio diferente, sobretudo conforme o temperamento de cada um de nós. De maneira que algumas pessoas poderão ser mais inclinadas, por exemplo, à preguiça, outras pessoas poderão ser mais inclinadas à gula, outras ainda para a luxúria, questões de moral, sexualidade, afetividade. Outros poderão cair na soberba, na vaidade, na ira e por aí vai. Você já me entendeu. Ok, mas afinal, o que vem a ser esse tal de defeito dominante? O grande bispo Fu Tongxin, ele tem uma definição muito boa. Ele dizia se tratar daquilo que em cada um de nós é aquilo que nós temos de pior. Para ilustrar esse exemplo, eu queria chamar de 3 Fs. Você pode identificar como sendo aquilo que em você é uma tendência mais forte. Em segundo lugar, aquilo que aparece de maneira mais frequente. E, finalmente, aquilo que acaba se tornando fonte de pecado para outros pecados. Então veja que nós podemos, até de maneira momentânea, nos ver assolados por um vício, uma má inclinação, mas não necessariamente esse vai ser o nosso defeito dominante. Isso pode ser talvez ali uma consequência do defeito dominante não trabalhado. Claro que nós precisamos cuidar, tratar desse vício, dessa falha, mas em algum momento nós teremos que chegar na raiz, na essência do problema e descobrir de fato o defeito dominante. Para citar aqui um santo da igreja, o grande Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que ao dominarmos o nosso defeito dominante, nós conseguiríamos dominar os demais. Ao mesmo tempo, se nós não dominarmos, nós podemos colocar em risco mesmo a nossa própria salvação. Para usar um outro grande mestre orante que eu gosto bastante, Padre Garrigou Lagrange, ele também diz que o defeito dominante, ele ataca até mesmo as nossas melhores qualidades que Deus nos deu, como que se misturando e contaminando com elas e deformando aquilo que nós teríamos de bom. Então veja o quanto isso é algo sério para a nossa vida espiritual. Mesmo pessoas com uma vida de oração pessoal séria, dedicada, fiel, também podem cair nesse risco por não conhecer o seu defeito dominante, sejam sacerdotes, religiosos ou até mesmo leigos. Então até aqui eu acho que nós já compreendemos a importância disso, né, de conhecer o defeito, o quanto isso tem que ser trabalhado. Mas afinal, como é que nós descobrimos essa tal paixão dominante, defeito dominante? Algumas coisas podem nos ajudar. Primeiro de tudo, naturalmente, sempre em oração, pedir a Deus a luz do conhecimento para descobrir qual é esse defeito. Pedir ao Senhor também o desejo para combater essa paixão dominante. Geralmente, aquilo que mais nos incomoda quando somos criticados, por exemplo, isso tende a ser um forte indício de que esse é o nosso defeito dominante. Por exemplo, se eu não gosto quando falam da minha aparência, ou se apontam fraquezas no meu trabalho, no meu serviço, no meu ministério, ou ainda se eu não gosto de ser criticado, corrigido, porque eu tendo a achar que o que eu faço é perfeito, é bom demais para receber críticas logo daquela pessoa. Mas agora vamos voltar à questão da oração. É muito importante que nós também estejamos abertos e dóceis ao Espírito Santo, porque muitas vezes ele nos fala, ele nos inspira e pede coisas justamente que tem a ver com o trabalho a ser feito em nosso defeito dominante. Por exemplo, se você sentir que o Espírito Santo está agora te pedindo mais paciência, mais prudência, ou se você sente uma forte inclinação a ficar mais tempo em silêncio, meditativo, ou até mesmo guardar alguma reserva da TV, do celular, de redes sociais. Então vai seguindo essas inspirações. Nós estamos chegando a vivenciar daqui a pouquinho o momento da Quaresma. E esse é um tempo forte de conversão e também é um excelente momento para que nós possamos trabalhar e combater a nossa paixão dominante. Então eu queria te fazer uma sugestão. Experimente fazer um compromisso com o Senhor. Procure descobrir qual é a sua paixão dominante. E a partir daí, você vai firmando o seu compromisso de renúncia, de ascese quaresmal, abdicando daquilo que mais te afasta do Senhor, que te faz perder a caridade com as pessoas e que no fim das contas também rouba você de você mesmo. Lembre-se, a paixão dominante ela é como que o inimigo interior, mas que o nosso inimigo exterior, o inimigo de Deus,
Ele conhece muito bem e utiliza para nos afastar de Deus e do plano de salvação que Ele tem para cada um de nós. Então, que Nossa Senhora rogue por nós junto ao Senhor, pelo nosso crescimento espiritual, para que nós possamos combater o bom combate e amadurecer na vida espiritual. Grande abraço, Deus abençoe.